Olá, pessoal. Boa noite, então, oficial real. Só organizar aqui para a gente iniciar. Turma, sejam bem-vindos aí a mais um encontro, tá? Sejam bem-vindos e fiquem à vontade para o nosso estudo de hoje. E nós vamos dar seguimento, tá? Nos tópicos de tanatologia forense, tal qual foi mencionado no nossa primeira conversa. E no de hoje é também tão importante quanto os demais tópicos. Isso porque nós vamos falar especificamente dos fenômenos destrutivos. E esses fenômenos destrutivos, galera, eles são muito bem cobrados em provas, porque as bancas, elas costumam trocar esses fenômenos, elas costumam brincar um pouco acerca ali das classificações, das ordens, como cada um deles se apresenta, tá? Então, seja para qualquer cargo dentro da área pericial, você precisa ter esse conhecimento. E esse conhecimento ele vai ser embasado desde que o próprio corpo, a tua visão técnica, né, de como é que esses sinais começam a se instalar, como nós conversamos na última reunião, em que os fenômenos tanatológicos, eles vão acompanhar desde ambiente, o estado geral da pessoa, né, a traumatologia, que nós vamos falar em outra reunião, em outro tópico, mas que estes sinais, eles estão obrigatoriamente acompanhando ali a questão orgânica, bioquímica daquele corpo, tá? Sinais reais de morte, que nós falamos. Livor, o algor, a rigidez, ela vai continuar sendo instalada, ela vai continuar ali sendo muito bem nítida no corpo. Porém, quanto mais tempo você ter, né, você conseguir classificar essa morte, quanto mais passa-se a demanda, mais visível, mais nítido, os fenômenos destrutivos vão dando lugar. O que nós estamos aqui pontuando? Que a decomposição, tá, o cadáver tido como podre, para algumas literaturas, igual a de Hélio Gomes, igual a do Higino, Hércules, vão classificar como o cadáver que se encontra ali naquela fase untuosa, liquefeita, o que não é verdade. Nós precisamos classificar que essa autólise, ela já começa a se degradar do ponto de vista unidade funcional, células. Então, essas células, já passando por um processo destrutivo, ela já vai dando ao corpo, ao tecido, uma coloração diferente, né? A modificação dos vasos que vão ficando muito mais nítido, que vocês vão lembrar da circulação póstuma de Brouardel, tá? Ela vem acompanhada ali por conta da sulfamethemoglobina, que vai sendo projetada em decorrência da ação das bactérias nas alças do intestino grosso. Então, isso tudo, a literatura ela vai trazer para nós um roteiro, e esse roteiro precisa ser respeitado para responder tua prova. Então, tem fase inicial, tem fase terminal, tem tempo em decorrência de cada fenômeno que vai sendo ali projetado ao cadáver, mas que a gente não pode esquecer que, em se tratando de corpos vítimas de causa jurídica de morte, acidente, suicídio, tá? Ou uma morte suspeita, eu não vou deixar de observar as lesões que estavam empregadas, ou quase todas, né, de diversas ordens ali acometidas ao cadáver. E isso é uma outra particularidade que os fenômenos tanatológicos, eles podem confundir o profissional quando ele não identifica, quando ele não conhece de fato como cada um desses fenômenos se comporta. Isso porque nas lesões de tecidos moles, igual musculatura, que vai passando pela degradação, eu tenho obrigatoriamente a presença da entomologia, né? O estudo ali feito por parte dos insetos. Isso significa que você, ao se deparar com um cadáver com uma fase gasosa, indo para a fase de derretimento, que nós vamos classificar hoje, você vai encontrar outros aspectos que foram produzidos não por objetos mecânicos, mas sim pela fauna cadavérica. E aí é o cuidado, a atenção mesmo da avaliação local, da avaliação da região destruída pelo processo de decomposição, que vai ser descrita no relatório médico legal. Então,
partindo por este ponto, nós precisamos entender aqui que essa classificação ela será muito categórica, muito específica, para que você não erre na prova, tá? E aí sim, falar de fenômenos transformativos, nós teremos duas classificações, os destrutivos e os conservadores, tá? Em relação aos destrutivos, nós vamos entender que ele compreende as mudanças, né, essas alterações morfológicas que são acompanhadas, que são seguidas pela própria autólise, que aí você pode puxar uma setinha e descrever menor unidade funcional, parêntese, células, essas células vão se degradando, a putrefação, dividida em 4 fases específicas, e a maceração, que também faz parte de um fenômeno destrutivo, mas que tem uma particularidade que nós vamos falar só mais adiante, tá? Porém, está classificado como destrutivo. Nos conservadores, eu tenho a fase destrutiva, mas ela será um pouco mais retardada, tá? Isso em decorrência do fator climático, do aspecto também das formas que esses corpos são encontrados. Como exemplo, nós teremos a mumificação e a saponificação, que você vai lembrar que nós estamos aqui falando da adipocera, ou o cadáver que tem aquele aspecto de cera, geralmente relacionado ali com áreas mais úmidas, tá? Argilosas, que vai permitir que o corpo ele possa adquirir em toda a sua estrutura uma película meio de saponificação, de cera. Mas calma, que vamos falar disso com muito cuidado. Na putrefação, e aí entenda-se cadáver podre, eu começo a ter os sinais dessa destruição a partir da 24ª hora. Algumas literaturas colocam como 18 horas, porém, a que nós estamos embasando aqui é a do Genival Veloso de França, como muito bem colocado, e ele descreve como entre 20 e 24 horas pós-mortem, nós teremos ali fenômenos, sinais evidentes de uma putrefação. E aí você vai entender que quando se termina uma fase de fixação de livores, o corpo vai se comportar, né? Os tecidos vão se comportar de acordo com a degradação por insetos, por bactérias, tá? Que vão consumir, que vão utilizar desse tecido. Então, vai ser instalado por um processo bacteriano que está presente aqui em todos os nossos intestinos enquanto seres humanos, e a partir da formação dessa primeira fase, que você vai se deparar em literaturas ou na vida real com aquela famosa mancha verde abdominal. Cuidado para você não confundir com mancha de hipóstasis. E a prova de vocês coloca isso como peguinha, tá? Para você se confundir. Ela vai te perguntar, ou ela vai te dar uma sugestão que é correto encontrar a mancha de hipóstase nos flancos, na área de quadrantes inferiores ali do abdômen. Tá errado. Nós precisamos descrever que a mancha verde abdominal, geralmente, ela começa o seu surgimento ali depois de 24 horas, nessas áreas onde eu tenho a ampola iliocecal do intestino grosso, comunicando ali com o intestino delgado, né, parte final do delgado, e também na região do sigmoide, na curvatura ali do sigmoide, localizado ali no cólon, né, na lateral esquerda do nosso corpo, no quadrante inferior do abdômen. Legal. Todo o cadáver vai passar por esse fenômeno? Sim. Alguns de forma muito mais aceleradas, outros nem tanto. Porém, eu não posso esquecer que essas fases, que essa modificação de aspecto, de coloração, elas vão dando lugar, elas vão cedendo lugar para a destruição apenas após a fixação dos livores e a finalização da rigidez. E aí, se você lembrar da nossa última conversa, foi muito bem colocado que eu tenho um sentido para que essa rigidez ocorra, não é? Da cabeça para os pés e desfazendo na mesma ordem. Porém,
os livores cadavéricos, aquele sangue que está parado, que não circula mais, ele torna-se fixo após 12 horas de óbito. No entanto, alguns com mais rapidez, outros com uma maior lentidão. E essa primeira fase que você vai conhecer é chamada de fase cromática ou fase de coloração. A segunda fase, que é uma das que mais são cobradas por conta do seu aspecto, da forma em que o cadáver ele é descrito, é denominado como enfisematosa ou gasosa. A liquefação ou colicoativa é uma terceira fase destrutiva que posteriormente dará lugar para a esqueletização. Tecidos moles ali nem estarão tão presentes assim, a depender da região, do lugar onde aquele corpo foi encontrado. Tudo bem? Então, classifica. Colocando nesta ordem, você começa a ter a lógica de como que esses livores, fixando-se, vão dar lugar para o surgimento da mancha verde abdominal e que vai naturalmente produzir a fase gasosa logo após. Então, essa fase cromática, ela vai ter o início entre 18 e 24 horas depois da morte. Ela tem duração de 7 a 12 dias, dependendo das condições climáticas, tá? Vocês vão encontrar corpos na prática que com 36 horas você já terá ali um aspecto de gigantismo, tá? Um aspecto com protrusão de língua, exoftalmia. Quer dizer que as fases vão acompanhar obrigatoriamente as condições do tempo, as condições físicas daquela pessoa e, naturalmente, a forma como aquela pessoa veio a falecer, de causa jurídica, de causa natural. Não se engane, não é raro encontrarmos corpos em decomposição que não tem nenhum aspecto ali de causa jurídica visível. O que vem a entender na linguagem nossa é que se ela não tem trauma evidente e também não tem uma causa de doença conhecida, um estado patológico fechado, no mínimo ela pode ser suspeita. E se é uma morte suspeita, eu vou encaminhar para que o IML avalie essas condições, tá? Então, entendendo isso, você começa a ter a responsabilidade na descrição do relatório e da classificação destas fases. Quando nós falamos aqui da fase cromática, você vai ter o surgimento, que eu já relatei para você, dessa mancha verde abdominal. É um processo de natureza bioquímica que é responsável ali por toda a estrutura de bactérias. Então, sim, é um processo de podridão, os gases vão ser projetados, né? Esses gases serão, em muitos livros que eu já mencionei aqui, serão classificados como alguns inflamáveis até, né? E aí a lenda urbana nos diz que a pessoa vai aumentando de tamanho, chega a explodir. Não, não é verdade. O que ocorre são rompimentos de tecidos, como na região da genitália, na região próxima à pelve, né? Em que bolhas de flíctenas, que são líquidos leucocitários, estarão ali sendo formados. O que você precisa gravar? É que acabou de fixar os livores, aquela mancha violácea, eu preciso entender que o corpo vai continuar o processo destrutivo. E aí essas manchas verdes abdominais, elas vão tomando toda a região do abdômen, região do tórax, do pescoço. Em muitos casos o cadáver fica especificamente verde, mas é um processo de natureza bioquímica, tá? E ali eu tenho a fixação desse livor, como a seta amarela está indicando para nós, área de compressão. Vocês percebam que eu tenho um destacamento do epitélio, tá? Essa estrutura mais amarelada, só pelo toque. Porém, a fase cromática, ela poderá dar para todo o cadáver esse aspecto arroxeado, né? Violáceo, ou, no dito popular, o roxo, né? O cadáver está todo roxo, com a língua para fora, os olhos estão começando a soltar da caixa ali, da órbita, né? Eu vou perceber pequenos vasos ali redimiados e no abdômen também observar a formação dessa mancha verde abdominal.
Percebam onde está indicando ali, nas setas de cor azul, se vocês chamaram um pouco a atenção para esse quadrante preto na região da genitália, principalmente na estrutura da fotografia abaixo, tá, na sua tela, próximo do nome do Regis ali, você vai perceber que eu tenho uma área limítrofe começando a ficar esverdeada, tá bom? E aí vai ser apontado os destacamentos de tecido que foram produzidos de forma pós-mortem, tá? Isso é na manipulação, isso é no manejo do cadáver. Você precisa virar o corpo de um lado para o outro, tá? E aí você acaba que arranca o tecido. E vocês vão perceber esse desenho redinhado de vasos. Este desenho, esta forma, que ela é muito clássica na fase cromática, ela aparece na fase cromática, muita atenção. Eu estou dizendo que o corpo já não tem a rigidez, os livores estão fixos e a mancha verde abdominal vai começar a projetar gases para a estrutura como um todo, né, para o cadáver como um todo. E aí o que acontece pela lógica? Esses gases vão projetando os capilares. Esses capilares ficam muito mais visíveis para que você possa descrever a classificação da fase cromática. Então, observe. Nesta fase, nesta primeira fase cromática, com mais de 24 horas, nós poderemos sim já falar de um cadáver que apresente um odor, apresente ali, né, um cheiro um pouco mais forte, desagradável, do ponto de vista técnico. Beleza. Mancha de hipóstase finalizou, inicia, olha bem, inicia a circulação póstuma de Brouardel com a mancha verde abdominal. Então, são dois sinais que você naturalmente vai procurar no cadáver, tá? Quando ele tiver mais de 24 horas. A mancha verde e, pelo menos, o início ali da circulação póstuma de Brouardel, tá? Observe que é muito nítido e é muito diferente da área de compressão, onde você tem o apoio da estrutura em área rígida, tá? E aí que você não vai confundir na hora de descrever no relatório. Então, prestem bem atenção nisso, para que você não erre a questão na prova. Então, quanto maior for o tempo, quanto mais você tem a degradação por conta tanto das bactérias, dos insetos necrófagos, ou também do ambiente, mais nítido será, mais visível você vai ter esse desenvolvimento. Olha só, aqui nós estamos falando de um cadáver que tem mais de 24 horas, apesar da estrutura dele ser de uma pessoa magra, né, longilínea, você percebe que os tecidos de região torácica, cervicais, abdominais, já estão tomados por todo esse processo destrutivo. E aqui vocês podem ter certeza, já é um corpo, já é um cadáver que está fedendo, tá? Já tem um odor muito forte, já tem um aspecto desagradável na manipulação. Agora vamos pensar também, se externamente eu tenho essa dificuldade para mexer por conta desses pormenores, quem dirá dentro das cavidades, em que as vísceras, em muitos casos, já começam a ser deterioradas, derretidas, então começa um processo de liquefação também internamente, tá? A fase gasosa, ou fase enfisematosa, do tido como bolha, como gases, você pode até descrever aí no seu papel, segunda fase. Ela vai iniciar após, pela literatura, uma semana depois dos sinais de morte, né, da evidência da morte. Diz, eu acho exageradamente, mas quem sou eu, que ela se estende por mais de 30 dias. Vamos pensar sobre isso sempre que estiver falando de um óbito em determinado local, em que eu não tenho ventilações, que eu não tenha janelas, tá? E aí sim, essa fase poderá durar um pouco mais. Porém, com 4 dias, com 5 dias, é insuportável o odor. É praticamente uma seta para quem passa perto de um local em que um cadáver desse aspecto seja encontrado. Os gases produzidos pela putrefação, eles vão adentrando nos tecidos, tecidos externos,
e vão modificando a fisionomia. E aí, esta fase é muito importante porque quanto mais esses gases são projetados, você vai ter o desenvolvimento da circulação póstuma, tá? De Brodel, mas também a posição ou o sinal do boxeador. O que é isso, Regis? Você vai ter a flexão das articulações superiores, articulações das pernas, e ele fica com o aspecto exatamente como se ele estivesse em posição de luta. Mas os gases é que estão fazendo a flexão, né, dessas articulações. E aí você tem um cadáver de aspecto gigantesco, com protrusão de língua, a língua dele vem para fora, os olhos também são projetados para fora, e você consegue descrever isso no seu relatório. Então, na hora de passar por um cadáver com esses aspectos, procurem sinais específicos. Vocês não vão encontrar nitidamente em um cadáver putrefeito sinais de livor. Não vão. Os sinais de livor já estão lá atrás. A gente está falando aqui de uma destruição que é nítida, tá? Então, começa, como está na imagem, este desenvolvimento, tá? Esses vasos aí sendo muito bem classificados. Agora, olha o detalhe. Na estrutura do abdômen, vocês percebam que eu tenho dois sinaizinhos, né, evidente, de uma lesão externa. Tá? Uma na parte direita da fotografia, eu tenho um mamilo, tá? Não vamos confundir. Porém, abaixo dessa linha mamilar, ali bem próximo da 12ª costela, né, desse cadáver, eu tenho um sinal que no centro da sua ferida, no centro da lesão, ela torna-se esbranquiçada e em volta dessa área central eu tenho uma hiperemia. Isso é importante? Demais. Porque eu quero saber se essa lesão foi feita intravitam ou post-mortem. E aí o laudo é importante para isso, tá? A fotografia é importante para isso. Para que você possa descrever no relatório que não, este sinal foi feito ainda em vida por conta das reações vitais que a lesão vai apresentar. A não ser que, depois que o cadáver já tinha sido alvejado, assassinado, que for, e você fica esperando ali que ele decomponha e volte lá no local. Acho meio arriscado isso. Bom? Olha que interessante. Não importa se é uma pessoa obesa, magra, baixa, alta, não vai fazer diferença, porque os fenômenos destrutivos vão alcançar todos eles. Tá bom? E quanto mais nítido, mais visível para você, mais informações esse corpo apresenta. Olha só, os gases, os insetos, eles não vão deixar de ser produzidos, atuantes. E aí alguns colegas, alunos pensam assim, Regis, mas tem uma mosca que fica indo lá na minha casa, que fica sobrevoando o resto alimentar, é a mesma mosca que vai no cadáver? Não, não é. Na entomologia, nós teremos 9 legiões de insetos que são especificamente para cada fase, para cada preferência. Tá? O inseto também tem a preferência de consumo dele, né? Vamos dizer assim. Mas aí isso fica claro para você que essa fase gasosa ela vai dar lugar muito mais ao aspecto destrutivo do que no início da fase cromática, em que eu tenho só a modificação da cor. Aqui não. Aqui nós estamos falando de uma destruição visível, no qual você não mostra esse corpo aí para um familiar, né, para reconhecimento, porque é inviável. Então, como é que você vai dizer que isso aí é o seu Antônio, é o seu José, a Dona Maria, só porque parece? Ou só porque eu lembro que ela tinha uma cara assim? Não, não é dessa maneira que a polícia vai trabalhar. O que vai acontecer? Você vai coletar informações para dar subsídio a um sistema, a um banco de dados. Hoje é feito isso, tá? Para que você possa ter mais segurança na liberação, mais segurança na identificação desse corpo. Ele vai ser liberado? Vai passar pelo processo de sepultamento, em casos assim, nem todos, a depender do profissional,
consegue reverter, tá? Consegue trazer ali uma preparação com mais qualidade. Não são todos. Olha só, se falarmos aqui de corpos em fase gasosa e que esteja no meio aquoso, no meio da água, o processo destrutivo é lento. E lento por quê? A água, a própria temperatura dela, igual são as crianças que nós vamos estudar, os fetos mortos, recém-nascidos, intraútero, calma, eles também passam por um processo de retardamento desses fenômenos de destruição. Mas a protrusão da língua, a protrusão dos olhos são evidentes na fase gasosa, tá? Olha só, é assim que você vai trabalhar, é com esse tipo de amostra, com esse aspecto, tá bom? O que vocês vão tomando como hábito, como rotina, é que a fisionomia do cadáver, aquele aspecto feio, isso vai se tornando mais familiarizado por conta da ciência que vocês aplicam. Então, às vezes vocês não vão ter nem tempo de ficar olhando assim para o rosto, né, do cadáver, para não se impressionar, não tem como. Vocês vão ver coisas muito mais bizarras do que pensam. Porém, vocês conseguem observar uma fotografia dessa e descrever de qual fase nós estamos falando. Qual aspecto, qual a maneira, como é que eu vou realizar a necrópsia. Peraí, abre um corpo assim? Abre. Abre as 3 cavidades se preciso for. A depender do médico. Ok? Sim, assim mesmo, desta forma, com esses aspectos, vocês vão encontrando variações. E aí, qual a diferença de um com uma coloração mais evidente do que o outro? O local, o ambiente. Aí isso favorece acelerar ou não. Porém, os sinais clássicos estarão acompanhados, tá bom? Olha como ele vai flexionando ali os braços, né? Vai ficando com, pelo menos, a abertura dele, indicando para nós, como nesta outra imagem, que sim, a fase em que esta vítima se encontra é denominada como fase gasosa ou fase enfisematosa, ok? Até aqui, alguma dúvida? Tá bacana. Como nós... É isso, obrigado, gente. Como nós deixamos... Oi? Eu tenho uma dúvida. Dependendo da temperatura, você falou que pode avançar ou retardar as fases, correto? Sim. É correto afirmar que uma temperatura mais quente avança e uma mais fria retarda? Sim. Mas aí você não pega só esse fator, ô Matheus, como critério, porque senão você cai no erro. A gente precisa entender se esse cadáver também tem processos como infecciosos, por doenças, que vão acelerar, tá? Eu já peguei muitos corpos com doenças gravíssimas que o processo de sepse acelera, tá? Mas é um dos critérios. O que você não vai errar? Cada classificação de fenômeno tem aspecto específico, viu? Sim. Você compreendeu isso? Sim, tá ótimo. Então, Entendi. beleza, meu amigo. É porque, assim, realmente, igual na região do sul, lá na sua terra, meu irmão, lá de Santa Catarina, lá você vai ter uma dificuldade enorme de achar um cadáver em fase gasosa, porque lá é uma região extremamente fria. Então, você vai ter um processo maior na fase cromática do que na fase gasosa. Ou, quando não muito, naquelas áreas ali de Brusque, de Itajaí, você vai ter áreas argilosas em montanhas. Então, vai retardar o processo. Diferente daqui, do Goiás. Aqui não. Aqui o cara morrer meio-dia, de tarde ele já tá desse jeito aí. No calor dele. Né? Não, Mas tá é isso. ótimo. Obrigado pela pergunta, achei muito pertinente. Galera, o que eu vou observar? Que as condições em que o cadáver esteja na região, na moradia dele, pegando esse exemplo aí, vai favorecer para o entendimento da perícia, para o entendimento da equipe de local, que ele permaneceu ali, que ele não foi modificado. Uma vez que o aspecto, a forma como ele foi encontrado caído aí, pegando esse cadáver, você identifica que ou ele sofreu algum mal súbito, que não teve como reagir e permaneceu até que algum vizinho notasse o mau cheiro, percebesse a ausência dele,
e aí adentrasse ou solicitasse ali o apoio da autoridade policial. Mas o auxiliar de autópsia vai chegar numa residência dessa, ele vai se deparar com os fenômenos. Até aqui você não vai procurar saber no cadáver se ele tomou um disparo de arma de fogo, se ele tomou uma facada no pescoço. Isso são detalhes que serão avaliados tanto pela perícia quanto por vocês. O que vocês vão trazer aos laudos é o aspecto em que o cadáver foi encontrado. Cadáver do sexo supostamente masculino, aí vocês vão tirar a roupa do corpo, né, tudo como manda a regra do jogo, e descrever. Encontrado em residência, em fase enfisematosa, apresentando, e aí vocês descrevam os sinais, bolhas de flictenas, posição de boxeador com membros superiores semi-flexionados, com protrusão de língua, aumento da bolsa escrotal. Isso aí o legislador ele vai observar e vai entender que o cadáver está, no dito popular, podre. Vocês não vão escrever cadáver podre, tá? Só vão descrever os fenômenos. De igual modo, se ele foi encontrado em uma área que tenha água, rio, tá? Ele se afogou, afundou, nesse escorumbá da vida aí, vocês vão encontrar, depois que o corpo, o bombeiro traz até a margem para nós, vocês encontram e descrevam os sinais que estão ali evidentes no cadáver. Mas, Regis, eu vou precisar abrir, mesmo se ele estiver numa fase como esta? Com certeza, você vai abrir as cavidades, você vai serrar o crânio dele, vai remover o que for necessário. Em 99% das perícias para cadáver com esse aspecto, ela é feita muito rápida. Porque se falarmos aqui de trauma, eu preciso achar uma área de entrada ou de saída, ou quando não tem saída, o objeto está dentro do corpo. E aí o auxiliar que vai fazer isso aí, o médico ele participa de uma certa distância, mas o auxiliar que vai colocar a mão na massa para fazer a descrição, o desenvolvimento das cavidades. Vai retirar as vestimentas, perceber se tem algum outro pertence ou não ali que não foi avaliado. Identificação de luva papiloscópica, como a mão deste cadáver. É possível reidratar os dermoglifos, viu? É possível reidratar ali as falanges desse cadáver para que a papiloscopia seja feita. Ah, mas não deu, não foi possível. Tem outro método? Tem DNA, tem a arcada dentária, que são documentos comprobatórios efetivos que nós vamos estudar na identidade e identificação. Logo mais, fica tranquilo. Mas aí, quando eu encontro um cadáver assim, eu não quero mexer. Ah, porque é feio. Ah, porque depois que ele sai da fase gasosa, ele vai ficando estranho, não é? O aspecto de gigantismo dele vai me deixando um pouco ali atordoado. Exatamente. O cadáver na fase gasosa, que é a segunda que nós estamos falando, ele vai liberando alguns líquidos que são de processos destrutivos de ordem bioquímica. Não esqueçam. Lembra? Os gases vão projetando, os vasos vão se formando, a língua vai sendo exposta e os líquidos serão projetados para a área externa do tecido. Então, é o chorume mesmo, aquele que você conhece, não precisa descrever aqui. Lá, o corpo humano sem vida, deitado numa rede, permaneceu ali. Será que ele foi assassinado? Será que foi suicídio? Será que ele dormiu e esqueceu, né, de acordar? Isso vai ser trazido nos laudos com muito cuidado para que você não escreva abobrinha e para que você não erre na classificação. Regis, se eu toco uma bolha dessa, ela tem um perigo de romper, assim, de explodir? Depende se você ficar com o rosto em cima. Eu recomendo que com a lâmina de bisturi você olhe de forma distante, perfure para você trabalhar. Coloque o braço na posição anatômica, estique as pernas do cadáver, não tenha receio de trabalhar com isso. Nós vamos fazer muitas vezes. Ou como este corpo que nós recebemos no nosso SVO, em que o cadáver já se encontrava nessa fase, agora observa a delicadeza e a riqueza de detalhes. Eu tenho ainda o livô, eu tenho ainda a fase cromática já instalada, mas olha a quantidade de bolhas. E aí, Matheus, para você, isso aqui é um exemplo clássico de uma septicemia grave, em que acelerou
o processo destrutivo. Então, esse corpo tinha menos, bem menos do que 18 horas de morte, e já nos foi apresentado, já foi removido nestas condições, tá? Você ainda está observando ali no corpo, apesar da flexão de membros, eu tenho a rigidez, o que na literatura me diz que não deveria ter. Então, observa a bolsa escrotal, a região peniana dele, a região abdominal não tem mancha verde, mas ele tem essa quantidade de bolhas com líquidos hemorrágicos e não líquidos leucocitários. Perceba que eu tenho uma grande diferenciação. E aí o histórico desta pessoa vai ser muito mais importante também para que você não erre na hora de realizar ali a perícia, tá ok? Alguém quer falar? Vamos lá. Tem um macacão que nós vamos conhecer como Tyvek, e ele protege, né, o nosso rosto, ele protege o tórax, abdômen, os braços, porém, não evita a umidade, tá? É para que você não tenha contato com o sangue ou com alguma secreção, mas você vai cozinhar dentro dessa roupa, é natural, fica aparecendo ali o Zé Gotinha, porque está dentro das normas de regulamentadoras, tem que ser fornecido os EPIs, o NR06, e aí tem outra contrapartida. Os leigos, os mortais, dizem para nós, se eu passar Vick no nariz, se eu passar pó de café no nariz, ajuda? Não, não ajuda. Você vai utilizar uma máscara comum, alguns colocam com filtro, o que atrapalha bastante, viu? Mas você não vai deixar de sentir, ter o contato, ter o tato, né, com o aspecto do tecido. Você tem que procurar se proteger, utilizar o face shield para quem tiver, o óculos de proteção é indispensável, a touca, a máscara. Tem que ser uma máscara especial? Não, tem que ser uma máscara que proteja seu rosto. Você não vai deixar de sentir odor. Agora, quanto mais você se isola, você se previne. Bom, em muitas autópsias você vai sair pingando de suor. Então, sempre leva ali umas 2 ou 3 camisetas para trocar, porque você não sabe qual vai ser a demanda, tá bom? Respondido, André, para Catiane? É porque ela não falou nada. Então, vamos lá. Observa. Oi? Respondeu sim, obrigada. É porque eu não queria interromper a aula. Não me interrompe, não. É para participar, vamos lá. Como que eu vou realizar as técnicas de abertura de cavidade? Naturalmente que vai depender muito do que o médico quer observar, do que ele quer solicitar no exame e do teu conhecimento prático, tá? Alguns utilizam o famoso corte em Y, que nós conhecemos ali como o biacrômio externo pubiano, ou o mento externo pubiano, vamos falar depois das técnicas, porque favorece para nós uma abertura, uma amplitude melhor dentro da avaliação das cavidades. Então, vai depender do médico. Porém, você vai ter que expor ali bloco torácico, bloco da região do fígado, dos intestinos, da região genitália, geniturinário, não é? E também da região de centros nervosos. Abrir o crânio, às vezes até coluna, quando o médico solicitar. Agora vai ficando um pouco mais difícil. Por quê? Você vai perdendo elementos, saindo da fase gasosa, dando início ali para a terceira fase, que é a nossa fase de colicoação. Ou fase liquefação, ou fase colicoativa. Qualquer um desses termos está correto. Porque nós estamos perdendo tecido. Esse tecido vai ficando com muito mais dispensa em relação aos insetos que vão consumi-lo, e aí você, na perícia de local, precisa realmente ter uma complexidade de área de saber, de outros peritos para te ajudar. Não é só pegar o corpo e ir embora, lembra disso? Mas, às vezes, a recomendação é que no local do cadáver encontrado assim, você tem a figura do biólogo entomologista.
para que ele possa fazer a captura de amostras desses insetos e determinar, pela evolução do inseto, quanto tempo tem aproximadamente de morte aquela pessoa. Principalmente em lugares ermos, em lugares de ocultação de cadáver, né? Aquele corpo vai permanecer ali até as suas fases destrutivas, porque o criminoso, ele pensa, ele jura que sabe como realizar um crime perfeito, e não sabe. Mas para o auxiliar, o que implica? Tudo. Se na fase gasosa já é difícil, nesta fase complica um pouco mais. Porque a abertura vai precisar ser feita do que tiver ali, claro, evidentemente, mas se eu não tenho mais tecido, eu preciso esqueletizar aquela pessoa. E aí tem os processos dentro do IML que há de se pensar como que eu vou esqueletizar alguém que só está com pequenos fragmentos de tecido. Será que eu deixo aqui e o tempo consome? Não, eu vou precisar do trabalho mecânico ali, de realmente limpar estruturas ósseas. Vamos falar depois disso. Só para fechar esse enfisematoso, esse é um aspecto também que nos chama a atenção. E aí, nessa fase de derretimento, tá, você vai ter ali, depois da fase gasosa, como na literatura coloca, 1 mês e pode se estender até 2 anos. Parênteses. A depender da região onde aquele corpo foi encontrado. Se for um lugar que tenha uma boa ventilação, não vai ficar 2 anos, vai ser muito rápido o consumo desse tecido. Agora, se for um lugar argiloso, úmido, aí posso ter um retardamento. E aí talvez você me pergunte, mas Regis, eu já vi no YouTube que existem algumas exumações que foram feitas depois de 4, 5 anos e a pessoa está intacta ainda ou parcialmente intacta. Não vamos esquecer que os fenômenos para a tanatopraxia é uma fixação de tecido. Então, é uma conservação do tecido mediante a aplicação de um fixador, de um desnaturador do tecido. Eu vou extrair e vou colocar um fixador no lugar daqueles vasos, tá? No lugar daquele líquido que deveria degradar. Então, eu calcifico praticamente e aí eu mantenho o aspecto do tecido. Então, é bem diferente do fenômeno de putrefação. Vai ser caracterizada essa fase pelo amolecimento e a desintegração também das articulações. Como que eu vou entender isso? Eu vou pegar aqui no braço do cadáver e o tecido sai da minha mão. Eu vou puxar o cabelo aqui, ó, cheio, o cabelo vem na mão do perito. Aí eu não quero mexer com isso. Sinto muito. Vai mexer. Vai precisar passar por essa etapa pelo conhecimento. E eu acho necessário e ainda torço para que no plantão de vocês tenha muito serviço bacana para vocês aprimorarem, tá bom? Também vai ter uma formação de uma pasta semilíquida, viscosa, você vai pegar, ela vai ficar dando liga. Em muitos casos, as miíasezinhas vão estar andando no braço de vocês, vestidos com o EPI, tá? E aí, nesta fase, sim, o cadáver estará completamente podre, fedendo exatamente como manda a regra do jogo. Bom, a fauna cadavérica vai auxiliar nessa destruição total desses tecidos. Vão ser apresentadas em 9 legiões, que a entomologia forense é quem toma parte disso, tá? Para determinar, claro, o tempo e o período daquela fase. Por isso que não é olhar para o cadáver e já sair atropelando, determinando o tempo de morte. Não é isso. Você vai descrever conforme o surgimento dos sinais e a real observação dos insetos. Recolhe-se. O entomologista faz o trabalho dele, a perícia criminal faz o dela, e a medicina legal aponta, né, quanto tempo aproximadamente tem desde o surgimento dos fenômenos ao desaparecimento da pessoa. Bom, observa, as moscas vão começar a passear, a trabalhar, a deixar os seus ovinhos ali, suas larvinhas vão se desenvolver, mas o biólogo vai recolher uma amostra e vai determinar que esse inseto, por exemplo, é tido como dípteras. São as primeiras moscas que chegam ali na fase
cromática, indo para a fase gasosa, indo para a fase de derretimento também. Então, coleta-se o material e você observa em relatório a descrição que é feita, como que você aproxima o tempo de morte, confrontando com os seus fenômenos. Então, o trabalho não pode, nem deve ser feito de maneira rápida. Até é recomendado que o cadáver que dá entrada no IML, estando em decomposição, ele não deveria ser liberado no mesmo dia. Porque eu não tenho informações físicas, eu tenho informações preliminares. Foi encontrado um corpo de sexo masculino ou feminino, e aí? Não tem mais nada. O cadáver está podre e eu não tenho nada. E aí? Libera? Não, deixa ele lá, porque uma hora vamos ter a presença, né, a figura ali de algum responsável para poder trazer informações por parte dessa necessidade de liberar o corpo. Então, essas fases como essa daí, que é uma fase de derretimento, a pessoa permaneceu, mas olha a quantidade de vestígio, né, a quantidade de corpo de delito que vai ser apreciada. Se vocês observaram, olha a dica, cheguei na remoção, tá a família, a polícia militar, tá todo mundo lá fora, do outro lado da rua, geralmente é um cadáver nesses aspectos. Agora você chega com a viatura, tá todo mundo dentro da casa, não é um cadáver em decomposição. Tá? Geralmente as pessoas pensam e agem assim, ó. Elas falam com você exatamente assim. Isso você já consegue compreender qual é a dificuldade que vai ser feita ali para a perícia, qual a dificuldade que vai ser para, inclusive, remover o cadáver. E aí remove o quê, Regis? Só o corpo deixa esses insetos aí? Não. Eles vão pegar no cadáver e esses insetos vão todos acompanhar o tecido. Coloca dentro do invólucro, tá, da cobertura de óbito, aquele saco cinza, e transporta lá para o IML. Você vai fazer esse trabalho. Vou dormir e não acordo. E o Regis acordou morto. Né? Já escutei isso horrores de vezes. Se for morar sozinho, cuidado. Tem o grupo da família que fala todo dia bom dia, boa tarde, boa noite. Tem dia que um parente não responder mais, você já preocupa. Ah, um amigo, todo dia liga para o amigo, oi, bom dia. É importante. Olha o telefone ali do lado. Eu vou conseguir descrever, eu vou conseguir desenvolver? Talvez sim, talvez não. Porque se for com sensorzinho de touch, aí tem que ser apreendido, né, recolhido para a perícia, e lá no setor de informática do laboratório, eles conseguem fazer ali o desbloqueio ou hackear o IP do telefone para poder determinar as últimas conversas, as últimas informações. O que eu não posso? Já aconteceu comigo. Eu pegar o dedo do cadáver e tentar desbloquear, porque eu sei que não tem o sensor, não tem o calor para poder fazer essa troca de informações. E aí eu não consigo fazer a abertura do aparelho. Mas consigo descrever em que fase esse corpo está, em quanto tempo aproximado que ela permanece nesta mesma configuração. Isso vai me ajudar demais no laudo. Então, eu vou subir em cima dessa cama, toda essa área limítrofe, parecendo molhado, vocês estão observando, nada mais é do que o churume, que o corpo vai sendo ali degradado, vai passando por essa fase. Muito ruim também, tá? Em muitos casos, como de tortura ou de crimes que são de natureza jurídica, tá? Que você precisa ter ali a observação da medicina legal. Quanto mais feio, né, o aspecto, mais informações vocês terão para trabalhar, para realizar a perícia. E aí, quando termina-se a fase de liquefação, nós adentramos, tá, na fase de esqueletização. Atenção. Acabou aqui, pega todo aquele grupo de sinais evidentes de morte. Rigidez, livor e algor, e classifica aqui, ó, como sinais reais de morte. Bacana. Tem hora para começar e tem hora para se fixar. Fixou, eu começo as 4 fases da putrefação. Fenômeno transformativo destrutivo. Fenômeno transformativo destrutivo acompanha a putrefação, tá? E essa putrefação vai ter cromática, gasosa, liquefeita e derretimento.
nesta ordem, por favor. Cromática, gasosa, liquefeita e esqueletização. Na esqueletização, é o término, praticamente, de todo o tecido, de toda a estrutura biológica, ficando ali a amostra, os ossos, tá? Poderá durar muito mais? Sim. Nessa fase, eu concordo que você tem ali o surgimento de ossos com muito mais tempo. Apresenta nos casos particulares de corificação. O que é isso? Lembra das articulações que nós temos as anfiartroses, as diartroses, as sinartroses, vocês vão lembrar depois. Em alguns pontos de ossos, igual o rádio e a ulna, eu vou ter tecido. Esse tecido ele vai demorar um pouco mais por conta da parte fibrosada dele, de células mesenquimiais dele, a degradar. Então não vai ser consumido, vai esperar um pouco mais em relação ao tórax, aos músculos da face. Muito comum nos casos de exumações que precisam ser avaliadas pela justiça, em que este corpo ele vai ser retirado da sepultura para uma nova perícia, do jeito que ele estiver. E aí vai descrever, olha, o cadáver foi removido, a sepultura tal, apresentando sinais de decomposição na fase X. Sendo esqueletizada, eu vou encontrar entre a 8ª e a 9ª legião de insetos, que são específicos daquela fase. Ok? Você vai ter exposição completa de ossos. Em alguns casos você vai esqueletizar, então você vai escovar, limpar, tirar, escaldar o tecido que sobrou para que realmente o trabalho da antropologia seja feito. Bom, pode ser comprovado em situações de exumações, como eu disse, lesões que não são visíveis na fase de derretimento. Vamos pensar, o tecido está mole. Se for uma lesão pérfuro-cortante, uma faca, você vai perder a zona de entrada, a cauda de escoriação, o tecido vai se desfazer. Agora, se eu tenho, além dessa facada, uma fratura, aí não. Aí eu preciso classificar qual tipo de instrumento em estrutura rígida, romba, eu vou trazer para aquele trauma. E aí você acha ali energia de ordem mecânica por ação contundente. Calma que nós vamos falar só no momento certo. É importante para a segunda necrópsia, né? Que você não continua numa necrópsia quando é designada. E aí você vai encontrar o corpo exatamente, em muitos casos, assim. Eu vou lá, arranco o rosto dele. Primeiro você fotografa, o perito faz a descrição e você trabalha. Nesta perícia em especial, você tem a abertura só da região do mento até na proximidade ali do manúbrio, do externo, para que você possa identificar, por exemplo, algum corpo estranho na traqueia, que não foi visualizado, ou que tenha levado essa pessoa ao óbito. Será que foi um engasgamento? Uma broncoaspiração e a pessoa foi encontrada já em decomposição? Pode acontecer. Tá? O importante é que você avalie como que esses fenômenos da tanatologia, sinais destrutivos, 4 fases, vão se comportar. Tá? Encontrar cadáver com muito tempo também, para que você não venha a se perder nessa classificação. Eita, que informação para mais de metro, né, turma? E nesta configuração, nós vamos aqui encerrar as fases destrutivas para dar continuidade no terceiro bloco, que eu não vou mencionar agora pela quantidade de informações. Teremos ainda as docimazias, que são importantes no laudo, tá? Importante no exame da necrópsia, mas que você, ao terminar essa nossa conversa, não se esqueça que você está contribuindo, trazendo mais elementos para a nossa primeira informação sobre o que é medicina legal e como que esses ramos vão sendo ali muito bem classificados. E aí, nós vamos finalizar para que você, na próxima reunião, não deixe de estar presente aqui, não deixe de compartilhar conosco. Bom?